Bom dia, pessoal, bom dia. Isso aí, pessoal, começando a live aqui na comunidade. Opa, na comunidade não, no Instagram. Faço tanta live na comunidade que eu confundo. Instagram, Titi Fabiano. Ô, Titi Rayane, primeiro a entrar aí, obrigado. Deve estar bom o som, imagem aí, né? Eu conectei aqui tudo para ver se fica bom. Aí vocês me falam se tá ok aí, som ótimo. Como reajustar a rotina, como fazer o bebê dormir cedo. Na verdade, o que eu vou falar hoje são estratégias para o bebê dormir cedo, fazer dormir mais cedo, tá? Vou falar bom dia a todas que forem entrando. Então hoje você vai aprender ou vai entender a importância de dormir cedo, e isso é importantíssimo, né? Qual a finalidade disso? Para quê? Qual a diferença? Eu prefiro que durma meia-noite e acorde meio-dia, para mim é melhor que eu descanso de manhã, né? A gente ouve muito isso. Mas eu vou explicar a importância de dormir, do sono, de dormir cedo, né? E as estratégias, eu vou dar três estratégias que juntas vão fazer o seu bebê ou o seu filho, independente da idade, dormir cedo, tá? Isso é fundamental. Tem vários estudos já comprovando os benefícios do sono, da qualidade do sono, tá bom? Eu sou Fabiano Tebas, pediatra, sou criador da comunidade Pais e Pediatra. Quem não me conhece, né? Acho que é quase todo mundo que está entrando aí, né? Que está entrando aí na live me conhece já, né? Inclusive, se alguém tiver bebê aí ou criança maior que dorme tarde, coloca aí o horário do filho. A gente sabe, eu fiquei o recorde. Eu tenho atendido muito. Eu acho que com a pandemia aumentou, né, o horário de dormir. Então, tenho atendido muita criança que dorme meia-noite, 11 horas, meia-noite. Já era uma coisa frequente, né? E se tornou mais frequente ainda, talvez até pelo uso excessivo de tela, né? A tela, vários estudos comprovando já que altera a produção de melatonina, diminui a produção de melatonina. Isso até para adulto, né? Se você deita na cama e fica ali mexendo no Instagram, mexendo no que for, de tela, diminui a produção de melatonina. E tem 10 meses seu bebê aí, né, Jéssica? Que bom, pode, já tô vendo, já tem perguntinha aí, perguntinha chegando, daqui a pouco eu volto aí em você, né, Luana? Bom, a sua primeira aí. Então, assim, a tela atrapalha a produção da melatonina. E agora, com a pandemia, o excesso de tela se tornou cada vez mais frequente, né? Não só porque muitas crianças com aula online, mas às vezes os pais estão de home office, não tem com quem contar, né? Para ajudar, e acabam colocando, mesmo sabendo que não deveria, né? Mas às vezes não tem alternativa, acabam colocando. Na verdade, a alternativa sempre existe, né? Mas às vezes os pais não têm uma orientação de qual alternativa e acabam deixando muito na tela. E a tela é um dos fatores que tem feito prolongar o horário do sono, atrasar o horário do sono, né? E esse atraso do horário do sono vem associado a uma piora da qualidade do sono. Fizeram pesquisa, uma pesquisa que foi feita no Canadá, mostrou que a criança que dormia depois das 21 horas, né, o bebezinho, criança que dormia tarde, depois das 21 horas, quando a gente fala tarde, 21h30 já é tarde, 22 horas é tarde, dormiam esse horário, comparado com criança que dormia entre 7 e 9, tinham uma qualidade do sono pior, não tinha um sono tão restabelecedor, né? Concluíram que uma criança que dorme às 10 da noite e acorda às 6 da manhã, está dormindo 8 horas, né? 10 horas, né, de sono. Ele dorme 8 da noite e acorda, eu falei 6 da manhã, e acorda 8 da manhã. Então, 10 da noite e acorda 8 da manhã. Então, está dormindo 10 horas de sono. Uma criança que dorme 2 horas mais cedo, e acorda 2 horas mais cedo, por exemplo, ele tem uma qualidade do sono muito melhor, restabelece mais, a criança descansa mais, aprende mais no dia seguinte. Então, 1-2 horas mais cedo vai fazer diferença, inclusive no aprendizado escolar, tá? Uma coisa é, eventualmente, por uma festa que foi, eventualmente uma visita que chegou, um dia que eu deixei na tela até mais tarde, dormiu mais tarde. Eventualmente não vai causar problema, vai desajustar a rotina, mas não vai causar problema a longo prazo. Mas o grande problema é crônico, né? Se você deixar seu filho dormir tarde
por meses, anos, isso vai ter repercussão, tá? Então não importa somente a quantidade do sono, mas o tempo no qual, a hora que o seu filho dorme faz diferença para a qualidade do sono também, tá? Então dormir tarde e acordar tarde não é a mesma coisa que dormir cedo e acordar cedo. Dormir cedo e acordar cedo é muito melhor para a saúde do bebê, para a saúde da criança. Quando a gente fala isso, a gente precisa lembrar que tem fases, né, da vida do bebê, naqueles primeiros meses, que é muito difícil. A gente não vai preocupar com a hora de dormir, até porque o neném, naquele primeiro mês, por exemplo, dorme, acorda. Então ele fica às vezes meia hora, uma horinha acordadinho e já dorme de novo, né? Então, quando a gente fala isso, quando essa rotina é quando a gente já tem as sonecas pré-estabelecidas. Então, geralmente o bebezinho, depois dos 6 meses, ele já tem uma soneca de manhã e uma ou duas à tarde. Então vai ser 3 sonequinhas durante o dia. Quando a criança chega por volta de 1 ano, já tem 2 sonecas durante o dia, uma de manhã, uma à tarde. Quando a criança chega por volta de 1 ano e meio, é uma soneca de manhã. Mas desde o primeiro dia de vida, tem algumas estratégias que a gente usa para que o sono noturno ele seja mais tranquilo, ele comece a espaçar um pouquinho mais entre as mamadas, de forma tal que o neném durma melhor à noite do que de dia. Por mais que essas estratégias inicialmente não funcionem naquelas primeiras semanas, à medida que passa 2, 3 semanas, 4 semanas, começa a funcionar, tá? Então o que eu vou falar aqui vale para todas as idades, tá? Mas tem idades que mesmo a mãe fazendo tudo certinho, o neném vai acordar com mais frequência. E tem idade que a mãe fazendo tudo certinho, o neném vai dormir a noite toda e vai ter um sono mais restabelecedor, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar é que os estudos mostram que o sono ele não é só para descansar, tá? O sono ele tem um papel muito importante no aprendizado, né? Tem crianças que têm atrasos neurológicos, atraso no aprendizado, tem crianças que têm dificuldade de concentração e às vezes, né, não estou falando que o sono causa TDAH de forma alguma, privação de sono, que causa autismo de forma alguma, né? Mas crianças que têm privação de sono, que têm sono de pior qualidade, dão sinais de agitação. É diferente do adulto, né? O adulto, quando não dorme bem, fica cansado, sonolento, bocejando, mal-humorado. A criança, o bebezinho e a criança, ela fica muito agitada no dia seguinte. Dá agitação, aquela criança que não para um segundo, pode ser por falta de dormir adequadamente, né? Então a criança é o contrário, ela agita mais quando não dorme bem, tá? Então é importante isso. E algumas crianças ficam tão agitadas por excesso de tela e privação de sono que não conseguem concentrar na brincadeira, que tem dificuldade de socialização, alguns sinais de que confundem as pessoas com o autismo. Então, não estou falando, lembrando mais uma vez, não estou falando que isso causa autismo de forma alguma, mas sinais e sintomas de agitação que muitas das vezes se confundem com hiperatividade, se confundem com autismo, né? Isso num nível muito severo, né? Eu atendo muitas crianças com dificuldade de sono. Essa semana eu atendi uma que foi recorde, dorme 2 da manhã. Já tinha atendido o recorde, para mim tinha sido meia-noite, alguns 1 hora da manhã, mas 2 da manhã essa bateu o recorde, 2 da manhã. Mas assim, não é porque a mãe é má, não é, realmente a família perde o controle. Eu vejo as mamães, eu falo mamães, né, mas o papai, a vovó, todo mundo junto, mas a mamãe que está na linha de frente, né, a mamãe que é cobrada, né, dorme 2 da manhã. Após quando eu falei isso, muita mamãe pensou assim: nossa, que absurdo essa mãe deixar, né? Porque a mãe, coitada, ela já é culpada de tudo, né? Todos os problemas que acontecem com a criança, até quando a criança pega um vírus de resfriado, a mamãe se sente culpada. Será que é porque eu deixei ele andar descalço? Então a mamãe tende a se culpar, né? Mas não é culpa, é por falta de orientação, é por falta de apoio da família, muitas das vezes, por falta de gente para ajudar a rede de apoio, e a mãe acaba entrando no ritmo de vamos deixar, vai relaxando. A criança tende a entrar no ritmo dos pais, né? Seus pais, eu falo muito isso quando eu faço as lives de introdução alimentar. Se a família não tem hábito de jantar, o bebezinho almoça, o bebezinho janta. Mas chega no momento por volta de 10 meses, 11 meses, 1 ano, que para de comer. Se os pais não jantam, o bebê vai parar de jantar. Eu falo assim: olha, vocês têm 2 escolhas. Ou vocês começam a jantar, ou vocês aceitam que seu filho não vai jantar. Não, doutor, mas eu dou a comida para ele todo dia na hora da janta, ele come.
Tá bom, eu falo, anota então o que eu estou falando. Vai chegar num ponto que ele não vai aceitar mais. E a mesma coisa, se a família dorme meia-noite, 1 hora da manhã, e a gente não colocar estratégias para que o bebê durma cedo, ele vai caminhar para dormir igual a família. Isso vai ser veredicto, né? Não tem erro, isso é garantia, né? Existem formas da gente estruturar para que o bebê durma cedo. O ideal é que o adulto durma cedo também, né? E é justamente essas 3 estratégias que eu vou falar. Né? Então, você pode dormir tarde se você quiser, você pode dormir a hora que você quiser, você pode nem dormir se você quiser, mas o seu bebê tem que dormir cedo, isso é fundamental, tá? E é importante, e a qualidade do sono, ao contrário do que muita gente pensa, eu vou segurar ele acordado até mais tarde, para que ele durma melhor à noite. Isso é mito, né? Ao contrário, o neném que dorme mais cedo, se as estratégias corretas forem colocadas em prática, ele tende a dormir muito mais tranquilo, ele tende a ter uma noite muito mais tranquilo de sono, acordar menos vezes e acordar muito mais tranquilo no dia seguinte, tá bom? E o sono, então, primeiro quis falar sobre a importância do sono. Outra coisa, antes de eu entrar nas 3 estratégias especificamente, outra coisa, a gente precisa entender como que funciona o sono no organismo da criança. Por que o bebê tem, por que o bebezinho nos primeiros meses tem várias sonequinhas, por que isso vai parando com o passar do tempo? Né? É importante a gente entender isso, porque a gente entendendo, fica mais fácil da gente entender a importância das rotinas, porque se não tiver a rotina adequada, o bebezinho, ele não... por que tem que fazer um ritual pré-sono? Tem que fazer. A gente fala para a mãe, mas se a mãe entender o motivo de como que funciona no cérebro do bebê, é muito mais fácil dela pôr em prática, ela vai estar entendendo aquilo que está acontecendo dentro da criança, né? Então, o nosso sono, ele é guiado basicamente por 2 processos. Tem um processo que é o ciclo circadiano, que é controlado pelo dia e noite, né? A luz do sol, luz solar, né? Luz solar. Quando a gente fala luz, luz, não é lâmpada acesa, é luz solar. Então, colocaram vários pesquisadores, os pesquisadores colocaram vários seres humanos dentro de uma caverna, zero de luz nem solar, nem artificial, nem celular, por alguns dias, e verificaram vários fatores, temperatura corporal, verificaram o batimento cardíaco, aí dosaram hormônios durante o dia, durante a noite, e não tinha luz do sol. E aí viram que o organismo desequilibrava totalmente, havia um desequilíbrio na produção hormonal. Então viram que essa claridade, essa luz solar, ela é importante não só para produzir vitamina D, né? Você pegar sol na pele, mas quando a gente fala luz solar, não é a luz, não é o sol pegando na pele, é a claridade do dia, né? Você deixar a casa bem aberta e tal. Essa luz solar, ela estimula a produção, ela diminui a produção de melatonina e aí começa a produção do cortisol, que é um hormônio que é importantíssimo. Muita gente fala, nossa, mas o cortisol é um hormônio que é prejudicial. Ele em excesso, né? Ele em excesso é prejudicial. E aí esse ciclo circadiano, ele é controlado por melatonina, cortisol. Quando chega o momento na hora do soninho, diminui o cortisol e aumenta a melatonina. Quando a criança vai despertar, a melatonina diminui e o cortisol aumenta. Então é esse ciclo guiado pela claridade, pela escuridão, basicamente, tá? E um outro ciclo um outro processo que é o acúmulo de adenosina. E ele é muito importante e muita gente não fala dele. Ele é muito importante, tão importante quanto o outro. Sem os dois não dá certo. Então, se algum dos dois estiver regulado, o sono não dá certo. A qualidade do sono. A adenosina é uma substância que é acumulada no cérebro enquanto a gente está em atividade. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, a adenosina está acumulando. Aí vai chegando ali 8 horas da noite. Se eu estivesse fazendo essa live aqui 9 horas da noite, eu não estava fazendo com essa animação, provavelmente eu podia estar fazendo, mas eu ia estar me segurando mais, né? Provavelmente eu ia estar. E pessoal, tem alguma pergunta aí? Se fosse meia-noite, então eu ia estar assim aqui, ninguém faz pergunta não, o tio Fabiano está quase querendo dormir, mesmo de frente para a tela, mesmo com luz, aí não está produzindo melatonina, mas não está produzindo adequadamente, mas a adenosina está acumulando. Então, ela vai sendo acumulada no decorrer do dia. E o adulto tem uma tolerância maior à adenosina do que o bebezinho. Então, o bebezinho recém-nascido, ele tolera pouco o acúmulo de adenosina. A adenosina vai sendo acumulada e, à medida que ela passa num certo nível, o organismo pede para ser desligado ali. Desligado não, né? Para dormir, que quando a gente dorme, a gente não desliga. Pelo contrário, quando a gente está dormindo, tem áreas do cérebro que estão até mais ativas do que no momento que a gente está acordado.
mas o acúmulo dessa adenosina, ela dá aquela pressão de sono. Então, como o bebezinho tolera menos adenosina, o acúmulo ele tem um soninho mais rápido. Então, uma coisa que os adultos, que os antigos, aliás, falavam, o povo da roça, eu sou da roça, né? Então eu posso falar aqui do povo da roça com muito orgulho. O povo da roça que não tem estudo nenhum, às vezes é aquele analfabeto de pai e mãe, às vezes sabe muito mais do que muito médico em alguns setores, né? Inclusive eu vou contar uma história para vocês aqui. Não sei se o colega está me assistindo, mas agora ele já é médico. Na época ele estava quase formando, ele estava faltando 6 meses para formar para médico, e eu morava com ele, eu estava fazendo na época cursinho para passar no vestibular. E ele olhou pro meu, eu estava com um caroço no joelho e vazando pus, e ele falou assim: nossa, você tá com furúnculo aí, hein, rapaz, tem que tomar um bezetacil. E passou um bezetacil para mim. E aí eu tomei o bezetacil e passando pomada, tomando remédio para dor, remédio para febre, comecei a dar febre até, e não melhorava aquele negócio. Deu uma aliviada na febre, mas o negócio da ferida não melhorava. E aí passou uns 5 dias, não melhorava. Ele falou: você vai ter que tomar outro bezetacil. Eu falei: meu Deus, mas é quase médico falando, né? E aí, outro bezetacil, o negócio dói demais. Meu Deus, foi até bom ter passado por isso, que aí hoje eu não prescrevo algumas vezes, mas é muito raro passar bezetacil. O negócio que dói, você não consegue nem sentar depois de novo. E aí, beleza, e tomei outra, não, agora com essa segunda vai melhorar. E aí eu fui para a roça, meus pais moram na roça, né? Eu fui para a roça, fim de semana, e aí tava lá, eu estudava em Juiz de Fora, então eu fui para Manhuaçu. E aí meus pais moram lá, tava lá na roça, lá pescando. Eu gosto de pescar, tava lá na beira do açude pescando ali, de vez em quando aquele joelho doía. E o cara, o que trabalhava na roça, meu pai, analfabeto de, como se diz, de pai e mãe, né? Totalmente, não sabia nem assinar o nome, ele com o dedão assim. Do outro lado do açude, olhou assim, mastigando o capinzinho, e falou assim: ei, Fabiano, você tá com um bitelo de um berne no joelho? O quê? Não, isso não é berne, não, isso é furúnculo. O médico me olhou, é furúnculo. Já tomei até bezetacil. Ele: não, isso é berne, rapaz. Eu falei: não, ele devia estar uns 100 metros de mim. Aí ele foi, aproximou: posso tirar para você? Eu falei: uai, você tá falando que pode? Ele apertou, você tá falando que é berne, então vamos acreditar em você. Ele apertou assim, pulou um berne desse tamanho do meu joelho. Já tava lá, já tinha uns 15 dias. Ele já tava nascendo até pelo, até a asinha nele assim. Então, e o médico falou para mim que era furúnculo, e o cara que é analfabeto falou que era berne e acertou. Mas por quê? Ele tinha experiência com aquilo, né? Então, assim, eu gosto, só ilustrando, que eu gosto muito de ouvir as pessoas da roça, as pessoas mais velhas, né, elas têm muito que ensinar para a gente tem que aprender, e a gente não pode achar que a gente sabe mais do que os outros, né? Então tem o conhecimento popular, ele é muito importante, as pesquisas são importantíssimas, mas o conhecimento popular é muito importante, né? Quer outro exemplo disso? Antigamente, né, eu não sou tão antigo assim, mas eu sou nascido em 77, 76, estou querendo diminuir um ano meu aí, 77. Então eu sempre ouvia, e quando eu virei pediatra, eu ouvia as mães falando assim: não, doutor, esse menino não gosta de feijão, mas também na minha gravidez eu enjoei de feijão. Eu falava: não tem nada a ver, seu menino vai sentir dentro do útero o gosto daquilo que você gosta, tá? Sentir, nada a ver, isso é mito, isso é coincidência. E depois a ciência provou que é aquilo que a mãe come na gravidez, o neném sente o gosto dentro do útero também, não é só as vitaminas. Então, era um conhecimento popular, que as pessoas falavam popularmente, e depois foi provado pela ciência. Então, ninguém sabe mais do que o outro, né? Então, tem que respeitar e tem que ouvir o conhecimento popular. Mas, falando tudo isso, foi porque eu falei do que o povo da roça falava assim: tem que cansar esse menino para que ele durma bem. Isso tem um pouco de sentido, dependendo da hora que está cansando, né? Porque as atividades, a criança põe, aí desde o bebezinho, recém-nascido ali, você já pode brincar na hora da troca de fralda, um nenenzinho maiorzinho, você põe 2, 3 meses, põe num tatamezinho no chão, para ele levar a mão nos brinquedinhos, ele tentar rolar. Isso vai aumentando o acúmulo de adenosina no cérebro, isso já está comprovado. Então, quanto mais atividade fizer, não só atividade física, mas atividades de olhar para os ambientes, focar ali, estímulo, afeto, carinho, isso vai acumulando adenosina e aumenta a pressão de sono do neném, tá? Agora, se esse estímulo excessivo, se essa atividade física for naqueles minutos antes, ou dependendo da idade, na hora que antecede a hora de dormir, aí pode atrapalhar, tá? Então, a gente precisa lembrar isso. Então, são duas coisas que juntas
que juntas vão colaborar para o sono. Essa adenosina, então, a atividade física é importante para acumular a adenosina, e desde recém-nascido dá para você fazer atividade física com o seu bebê, mas tem que ser na hora certa. E o ciclo circadiano, que é a melatonina e o cortisol, que são criados pela luz e pela escuridão. Então, se você não escurece o quarto, seu bebê não vai dormir. Ele vai dormir e vai acordar, né? Então, porque não vai produzir a melatonina. E o cortisol estando lá em cima, ele não vai dormir também. Então, porque o cortisol, se você brinca, agita demais a criança naquela hora que antecede a hora de dormir, dependendo da idade, naqueles minutinhos antes, aí o cortisol fica mais alto, né? E não dorme, tá? Então, são 3 substâncias: cortisol, adenosina e melatonina. Lógico que tem várias outras, mas essas 3 são as principais. Então a gente precisa entender isso. Então por isso que a gente fala assim, tem que fazer um ritual pré-sono, beleza. Você tem que aproveitar os momentos que o neném está acordadinho para estimular ele muito, para brincar muito também. Então tudo isso é importante, não é simplesmente porque o Fabiano falou para fazer isso. Essa é a ciência que comprova isso, tá bom? Então expliquei, né? Lógico que é mais complexo que isso, mas eu quis dar um resuminho aqui de como que funciona, tá? Então, meu bebê dorme tarde, né? Resumindo, o bebê dorme tarde. Como que eu faço para ele dormir mais cedo, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que toda mudança requer conhecimento, e toda mudança tem que ser aos poucos, né? Se você está precisando perder 10 quilos, se você quiser perder 10 quilos em uma semana, em 20 dias, você pode perder, às vezes até pode, se você, né, tomar só água durante 15 dias, mas vai ser uma perda de peso sem saúde, e você vai ganhar em dobro, né? Perder peso de forma rápida, ele volta depois com amigos, né? O peso ele é muito família, ele é muito apegado à pessoa, ele volta, ele sente saudade de você. Você perde o peso volta, e ele volta trazendo amigos depois, é impressionante. Ele nunca volta sozinho, né? Você perde 3 quilos e depois você volta com 4, ele traz um a mais, assim, ele é tão apegado a você que ele volta. Isso vale para tudo na vida. Toda mudança ela tem que ser aos poucos, né? Se seu filho está dormindo meia-noite, e o ideal é ele dormir no máximo 9, não queira mudar de meia-noite para 9. Você pode até conseguir no primeiro dia, segundo dia, mas vai gerar um desajuste tão grande na sua vida, na vida do seu bebê, que você não vai conseguir tolerar por muito tempo, né? Tá rindo aí, né, Edilane? Mas é verdade, o peso volta com amigos, né? E a pessoa fala assim, eu quero perder peso. Você perde, mas você acha ele de novo. Pode saber que você vai achar ele de novo, a não ser que você mude. A única forma de perder peso e não achá-los de novo é mudança de hábito alimentar e mudança de hábito de vida, né? Com essa atividade física, fazer uma reestruturação alimentar. É a única forma, né? É mais fácil? Não é, né? A mais fácil são as receitinhas mirabolantes aí, as dietas mirabolantes, né? O meu irmão fala uma coisa assim, saber dieta não faz ninguém emagrecer. Ele falou assim, todo gordinho sabe 1001 dietas, né? Então, todo gordinho, se você perguntar, ela sabe um monte de dieta, mas por que não emagreceu? Porque não adianta, emagrece e volta. O negócio é mudança de hábito de vida, tá? Não tem nada a ver com sono, né? Mas eu tô fazendo umas analogias para vocês entenderem. Mas é assim, se você quer mudar alguma coisa na vida do seu filho, primeiro tem que ter consciência da importância daquela mudança. E aí você vai se dedicar a isso. E outra coisa, tem que saber que é aos poucos, porque toda mudança aos poucos você consegue mantê-la. Uma mudança que é muito radical, você mantém enquanto está empolgado ali, depois no primeiro obstáculo você desiste, tá bom? Então, ó, eu falei que ia falar 3 estratégias, já tem meia hora que eu estou falando aqui e não falei nenhuma ainda, né? As 3 estratégias que eu vou falar para o seu bebê dormir cedo, elas são estratégias que valem também para o seu neném dormir com qualidade, que valem também para qualquer criança dormir cedo e com qualidade, tá? Primeira estratégia, eu vou falar as 3 aqui, depois eu vou explicar cada uma separadamente. Conhecer, você tem que conhecer seu bebê, tá? A segunda estratégia, antecipar, você tem que antecipar ao momento do sono. E a terceira estratégia
estabelecer rotinas adequadas naquele momento que antecede o sono e rotinas do dia a dia, tá bom? A gente precisa lembrar que tudo influencia no sono. A alimentação influencia no sono. Se o bebê não está alimentando bem, ele não dorme bem. Se o bebê não dorme bem, não alimenta bem, é um ciclo vicioso, né? Então, a gente não sabe quem vem primeiro, às vezes não dá para saber, é o ovo ou a galinha, a gente não sabe. Às vezes chega um neném aqui que não está ganhando peso e não está dormindo. Será que ele não está dormindo porque não está ganhando peso? Não está ganhando peso porque não está dormindo? É uma coisa a outra, tá? Mas é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Num bebê que não está ganhando peso, a possibilidade de ser fome, não está dormindo, a possibilidade de ser fome, tá? O bebê que não dorme, o bebê que dorme tarde, que tem dificuldade de pegar no sono, tem vários despertares, pode ser fome, tá? E nem sempre, isso eu falo aqui, isso eu repito, nem sempre um bebê que está ganhando peso é sinal de que não é fome a causa de acordar muito à noite. Vixe, embolei tudo, deixa eu falar de forma mais entendível, mais inteligível, né? Se seu bebê acorda muito à noite, pode ser fome o problema, é uma das possibilidades. E mesmo que ele esteja ganhando peso adequadamente, pode ser fome o problema, porque às vezes ele está compensando o que ele não mamou durante o dia, mamando durante a noite. Isso é muito comum acontecer. Ele está compensando o que ele não alimenta durante o dia, alimentando à noite, né? Atendo várias crianças com esse, que a gente chega nesse diagnóstico. Tem outras coisas que a gente precisa descartar, mas a fome é uma das possibilidades, né? Às vezes chega numa idade por volta de 1 ano, por exemplo, que deveria fazer todas as refeições durante o dia. Às vezes o bebê mama 5 vezes de madrugada e não alimenta, não almoça, não janta, acorda de manhã, doutor, ele não gosta de tomar café da manhã. Como assim não gosta de tomar café da manhã? Aí eu vou olhar, o menino mama 5 vezes de madrugada, né? O café da manhã dele está fazendo de madrugada. Então tem muitas coisas que a gente precisa ver, tá? Então a gente precisa conhecer o nosso bebê, tá? Primeiro, então são 3 passos: conhecer, antecipar e estabelecer rotina. Então, como que a gente faz para conhecer nosso bebê? É difícil? Não é difícil, seu bebê está com você ali, né? Mas também não é tão simples assim, né? Quando eu falo conhecer alguns aspectos do sono do seu bebê, tá? Eu pergunto muitas das vezes para a mamãe assim, qual que é a janela de sono do seu filho, né? Você sabe a janela de sono do seu bebê? Né? Primeiro, o que é janela de sono? Janela de sono é o período no qual o bebê fica acordadinho, né? Atendo com muita frequência aqui no meu consultório e também nas alunas que eu mentoro. Falo assim, doutor, meu bebê não gosta de dormir de manhã, ele não dorme de manhã. Qual idade tem seu bebê? Ele tem 4 meses, ele fica a manhã inteira acordado. Ele tem 2 meses, ele não dorme de manhã, ele não dorme de tarde. Isso tem alguma coisa errada nisso, né? O que acontece? Existe a janela de sono. A janela de sono ela muda de acordo com a faixa etária, ela muda de acordo com o bebê, né? Tem um bebê de 2 meses, às vezes tem outro bebê de 2 meses, e às vezes um tem uma janelinha de sono de 40 minutos e o outro tem a janelinha de sono de 2 horas. Pode variar de bebê para bebê, mesmo na mesma faixa etária. Então, a janela de sono é o período no qual ele aguenta ficar acordadinho sem dar sinais de sono. Então o bebezinho está ali, acordou 6 da manhã, vamos supor, um nenenzinho de 4 meses, né? Acordou 6 da manhã, a janela de sono dele é de 2 horas, mais ou menos. 8 da manhã ele já dá sinais de sono, ele boceja, ele esfrega o olhinho, ele às vezes fica com um olhar mais parado, ou às vezes ele fica puxando a orelha, puxando o cabelinho, pode ser um sinal de sono. E às vezes ele não vai dormir 8 horas da manhã. Tem mãe que fala, meu bebê de 4 meses não dorme de manhã. A gente precisa lembrar que o não dormir de manhã pode impactar no sono da noite, tá bom? Eu estou falando tudo isso porque muitas das pessoas falam assim, eu quero que meu filho dorme, ele está dormindo meia-noite, eu quero que ele durma 8 da noite. O que eu faço ali naquele período de 8 da noite para ele dormir 8? Não é assim, a gente precisa ver o que a gente tem que fazer desde o momento que o neném acorda de manhã, visto que tudo tem influência. Lembra do que eu falei? Existem 2 ciclos, o circadiano e o da adenosina. Então, nós temos que proporcionar atividades para o neném, rotinas durante o dia, de forma que o bebê entre no processo de adormecimento de forma adequada. Então, primeiro, conhecer. Você vai conhecer a janela de sono do seu bebê. Então, ele acorda 6 e por volta de 8 ele tem sono. Como que você faz para saber isso? Você fica observando o seu neném, vai brincando, tal, e observa o seu neném. E aí você vê, ele tem sono 8,
ele começa a ter sono 8 horas da manhã, 7h30, pode ser 1h30 a janela de sono. Aí ele dormiu, a próxima vez que ele acordou, quanto tempo depois ele começou a ter janela de sono? E aí anotar isso aí, anota por uns 3 dias, você vai ver, realmente varia, né? Teve um dia que foi 1h30, teve um dia que foi 1h40, teve um dia que foi 2 horas, é mais ou menos 1h30, 2 horas que você sabe que é a janela de sono. Isso é conhecer o bebê, né? Você sabe que a janela de sono é essa, ele tem soninho. Agora, para observar isso, né, nem tem que estar num ambiente tranquilo, tem que estar brincando com brincadeiras próprias para a faixa etária, porque se você liga uma tela, por exemplo, uma galinha pintadinha, o menino chega aí a dar sono 8 horas da manhã, mas quando ele está concentrado na tela, o sono não vai vir. Lembra que a tela atrapalha a produção de melatonina? Então ele vai ficar hipnotizado. Se ali, na hora que chegou 8 horas da manhã, que é o momento que ele provavelmente daria sono, você agita ele demais com tela ou alguma coisa, ele pode não manifestar esses sinais de sono. Então, com brincadeiras adequadas para a faixa etária, você observar durante uns 2, 3 dias e anotar. Então, isso é conhecer o bebê, conhecer os sinais de sono, conhecer os sinais de fome do seu neném, conhecer os horários que ele costuma ter sono, mesmo que não durma, mas é o horário que ele costuma ter sono. E aí você vai anotando tudo isso, tá? Então, o primeiro passo é conhecer. O segundo passo é antecipar. À medida que você conhece, você se antecipa. Então, lembrando mais uma vez do exemplo. Então, o neném acordou, tem 4 meses, acordou lá 8 da manhã, 6 da manhã, aliás, ele vai ter sono de novo 8 da manhã. Você já sabe disso, que você já anotou, mais ou menos 8 ele vai ter sono. Então, você vai brincar com ele, estimular, dar afeto, carinho, olho no olho, de 6 da manhã às 8? Não, de 6 às 7h30, porque você sabe que 8 ele vai ter sono, provavelmente 8 ele vai ter sono. Então você não pode esperar ele ter sinais de sono para já se antecipar. Então é brincar muito, porque isso ajuda no desenvolvimento neurológico, na criação de vínculo, no afeto, e diminuir o ritmo depois que passa aquele momento. Então a primeira 1h, então se é 2 horas o intervalo do sono, a primeira 1h30 brinca muito, que aí você vai ajudar a acumular também a adenosina no cérebro, e aí depois aquela meia hora que antecede mais ou menos, né, aproximado, o momento da sonequinha, você já pega no colo, dá um paninho na mão, aí começa o ritual pré-sono, dá o peito, ou dá uma mamadeira, se tiver na mamadeira, dá um banhozinho, se estiver na hora do banho, entra para o quarto, escurece o quarto. Então isso é fundamental, você primeiro conhecer, depois se antecipar, né? E tem muita gente que às vezes agita o neném no momento que não deveria agitar. A vovó chega para visitar o neném, às vezes a vovó mora em cima, desce na hora que está na hora de fazer o menino dormir e agita o menino. Então a gente precisa criar estratégia para falar, ó, vovó, se você quiser vir aqui em casa, você vem em tal horário, mas esse horário é o horário que eu estou fazendo, então estou oferecendo um soninho para ele, se você chega, atrapalha. Às vezes o pai chega do trabalho 7 horas da noite, na hora que o neném está capengando do sono, aí vê o pai agito, aí pula aquele momento, e isso vai gerar um desajuste na noite. Então a gente precisa criar estratégia, a gente não pode ficar escravizado também por isso, né? Não pode fazer nada na minha vida, eu não posso receber uma visita, não, mas tentar, dentro de uma certa flexibilidade, se ajustar para que naquele momento já gere uma tranquilidade para o neném, tá bom? Então, conhecer, se antecipar ao momento do sono, de preferência a gente agir antes, um pouquinho antes do sono aparecer, ou logo que você perceba os sinais de sono, né? Nossa, eu não consegui agir antes, mas ele deu sinais de sono, aí nesse momento eu já vou agir de diminuir o ritmo, mas o ideal é diminuir um pouquinho antes, tá? E colocar rotina. Então, terceira é rotina. Quais as rotinas que eu preciso colocar? Uma delas eu já falei, de quando o momento que o bebê acordar, rotina de brincar, de atividade, de estímulo, isso é fundamental. E a outra rotina, que é importante, que eu já citei também, que é diminuir o ritmo naquele momento que antecede a hora de dormir. Isso é uma rotina, né? A rotina de colocar o horário, quando já estiver na hora de almoçar, depois de 6 meses, a hora do almoço, sempre mais ou menos naquele horário da janta, sempre mais ou menos naquele horário, sempre põe mais ou menos na hora, né? Porque não é 11 a 11, né? Pode ser 10h30, pode ser 11h30, pode ter uma flexibilidade. Agora, tem dia que almoça 10h30, tem dia que almoça 1 da tarde, isso não gera uma previsibilidade para a criança. O bebezinho precisa de previsibilidade, né? Tem uma rotina do horário que você vai passear, eu passei com ele de carrinho, né? Se for um bebezinho maior, leva na pracinha para brincar. Tem um horário para isso, de preferência um horário que não seja naquele horário que antecede a hora da sonequinha, né? Vai ficando mais fácil, como eu disse, a partir dos 6 meses, que o neném já diminui para 2, 3 sonecas no dia, depois de 1 ano, que é 2 sonecas no dia, bem fixadas, mas, né, bem estabelecidas, não é fixo o horário, mas previamente, aproximadamente estabelecido, e depois de 1 ano e meio, que passa a ser somente uma soneca à tarde.
né? Mas nesse início é um pouco difícil, porque o neném dorme mais, nesse início que eu falo, nos primeiros 4 meses principalmente, o neném dorme com mais frequência, né? Depois vai se passando, tá? Lembrar que a rotina da casa influencia. Se você entra para o quarto com o seu bebê, principalmente o bebê depois de 6 meses, você entra para o quarto com o seu bebê para oferecer o soninho para ele, você fez tudo certinho, você brincou com ele, estimulou no momento que poderia, naquela hora que antecede a hora de dormir ou meia hora antes, já diminuiu o ritmo, já escureceu a casa, mas aí o papai está lá na sala vendo um jogo de futebol e aí a mamãe dá tchau e entra para o quarto. O neném, o papai passando 6 meses, então ele vai ficando cada vez mais esperto, né? Os de 1 ano, então nem se fala. Se ele desconfiar que tem alguém na sala vendo televisão, mesmo que ele não esteja ouvindo barulho da televisão, não esteja vendo nada, se ele desconfiar, se passar pela cabecinha dele que isso pode estar acontecendo, ele vai lutar contra o sono com todas as forças do organismo dele. Então ele precisa, além da gente organizar, de a gente conhecer o bebê, da gente agir preventivamente, né? A gente antecipar o momento, a gente diminuir o ritmo e tal, a gente precisa organizar uma rotina da casa. Todo mundo da casa tem que colaborar. Todo mundo da casa tem que colaborar. É mais difícil quando tem um irmãozinho mais velho? É, mas aí a gente tem que colocar o irmãozinho mais velho nessa rotina também. Tá bom? Então a rotina da casa influencia e muito na rotina do bebê, e muito, tá? Muito estímulo na casa, muito barulho, muita claridade, mesmo que você entre para um quarto, só você e o bebê, escurinho, não vai dar certo, tá? Tende a não dar certo, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Então, dito tudo isso, essas três estratégias, como que a gente faz para antecipar a hora de dormir? A gente precisa ver o que está acontecendo, que está fazendo com que o bebê durma tarde. E aí eu vou citar 2 coisas aqui. Uma, até que eu já falei, o papai chega do trabalho 6 horas da tarde. É um momento que já era para estar diminuindo o ritmo. Lembra que eu falei? As pesquisas mostram que o horário bom para o bebê dormir é entre 7 da noite e 9 da noite. Antes de 7 é cedo, depois das 9 é tarde. Então, se você quer que durma no máximo 9, pode ser 7, pode ser 6, pode ser 8, você depois de um certo momento, por exemplo, depois das 6, 7 da noite, mantém a casa bem escura. E aí escurecer tudo, né? Desligar tudo, deixa uma luzinha indireta lá no corredor, mas desligar a luz da sala, diminuir a luz da sala, já brincar, um nenenzinho que já está na fase de brincar no chão, diminuir brincadeiras agitadas, já pegar no colo, 1 hora antes da hora que você quer que durma. Então você quer que dorme 9, 8 horas a casa tem que estar escura, diminuir o ritmo de tudo, né? E todo mundo da casa entrar no ritmo, tá? É diferente de um bebezinho ali naqueles primeiros meses, né, de vida, que basta você entrar para um quarto escuro e a casa pode estar lá, o pau quebrando lá fora, que, né, tá tudo certo. Agora, depois do 6º mês, isso vai mudar e o neném começa a ficar esperto. Então, o ritmo da casa tem que diminuir naquele momento, tá? E depois que o neném adormecer, tudo bem, você volta para a sala, vai lá tomar um suco de uva com seu marido, né? Eu ia falar um vinho, mas se a mãe estiver amamentando, não pode. Um suco de uva com seu marido. E lá e vai. Então, assim, você pode manter seu ritmo de dormir tarde, se você quiser, mas você tem que criar um ambiente adequado na casa toda, naquele momento que antecede a hora do bebê dormir. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Lembrando que se ele está dormindo muito tarde, a gente tem que puxar para um pouco mais. Você está dormindo meia-noite, então vamos mudar para 11 da noite. Então, 8, depois das 10 já deixa tudo escuro, né? E aí cria esse ambiente. Depois de uma semana assim, eu quero que durma, vamos passar para 10 da noite. Então, depois das 9, tudo escuro. Vai fazendo assim. Depois de uma semana já está funcionando bem, vamos mudar para 9. Depois das 8, então vai caindo 1 hora. Lembrando que o contrário tem que acontecer de manhã. Então, se você quer que durma 9 da noite, 8 da noite tudo escuro, diminuir o ritmo, tal. E aí antecipar o horário de acordar também. Deu 7 horas da manhã, já ilumina o quarto. Não precisa de ir lá e sacudir o neném, mas iluminar o quarto, diminuir aumentar os estímulos luminosos. Mesmo de olho fechado, o cérebro capta a claridade e diminui a produção de melatonina. E o neném, pouco tempo depois, já entra num despertar, tá bom? Então, resumindo, manter o dia bem iluminado e a noite bem escura. Isso desde o momento que o neném nasce. Isso é fundamental fazer. E começa a funcionar bem isso depois dos 4 meses de idade, que é quando o ciclo circadiano está mais amadurecido, 3, 4 meses, tá? Então, é fundamental essa rotina de noite escura e dia claro, tá? E tem que escurecer 1 hora antes da hora que você quer que durma, tá? Outro detalhe que vale a pena salientar aqui,
tem bebezinhos porque precisam da soneca à tarde, né? Mas principalmente depois dos 6 meses, 6, 7 meses que já está começando a estabelecer duas sonequinhas, uma de manhã, uma de tarde, ou 2 à tarde. É importante que essa rotina, essa soneca da tarde não seja muito tarde. Então, o neném pode dormir, o neném de 6 meses até 1 ano e meio, pode dormir à tarde e deve dormir à tarde. Tem que dormir à tarde, né? Mas de forma tal que ele já esteja acordando por volta de 4, 5 horas, né? Se o neném cochila de 5 a 7, aí ele não vai conseguir dormir. Lembra da adenosina que acumula no cérebro? Então, se ele cochilar de 5 a 7 da noite, ele vai eliminar toda a adenosina. Depois ele vai precisar de umas 3, 4 horas de atividade para poder acumular novamente. Então, é importante dormir à tarde, mas esse ritualzinho pré-sono tem que começar a ser feito bem no início da tarde, né? É importante detectar os sinais de sono, porque às vezes a criança tem soninho 1 hora da tarde, mas está sendo muito estimulado e passa daquela hora de dormir. E aí vai ter sono de novo lá para as 4 horas da tarde. E aí vai dormir de 4 a 7. Isso pode desregular à noite, tá? Lembrando que eu tô falando isso para um nenenzinho maiorzinho, né? Nenenzinho velho, tadinho, depois dos 6, 7, 8, 9 meses. Né? Naqueles primeiros dias de vida ali, não tem jeito, né? Você vai manter o dia iluminado, a noite escura, mas mesmo assim ele vai ter várias sonequinhas e aí não tem esse horário entre 4 e 7, ele vai dormir, não tem jeito, tem que dormir mesmo, tá? Mas à medida que o neném começa a aumentar a janelinha de sono, aí a gente precisa ter essa preocupação, tá bom? Jéssica Gonçalves, amei a explicação. Pois é, Jéssica, eu gosto de explicar tudinho. Vai virar por aí um evento, tá? Ainda não estou anunciando, porque vai ser em agosto, mas eu já estou falando. Não estou anunciando, mas estou anunciando, né? Um evento gratuito que eu vou fazer, Semana do Sono, tá? Para bebê. Lá eu vou explicar tudo. Você vai sair de lá podendo dar aula sobre o sono, tá? Quem participar aí do evento, tá? Então fiquem atentas aí, assim que surgir o evento, o anúncio, mas só para quem se inscrever, não vai ser aberto assim para todo mundo, tá? Só para quem se inscrever no evento, tá bom? Pessoal, amei a explicação. É bom terminar a explicação com elogio. Deixa eu ir nas perguntinhas aqui. Obrigado, Jéssica, pelo elogio aí. Nota cheia de Jaque Alecrim, Jaque Alecrim. Jaque Alecrim é top aí, obrigado Jaque pelo elogio, nota 1000, você também é nota 1000, obrigado. Jaque Alecrim aproveitar e fazer o merchandising, né? Ela inventou um shampoo que faz o cabelo, fortalecer os cabelos e crescer cabelo, que nem problema também. Quem tem dificuldade, né, de crescer cabelo. Bacana, é a base de café, isso aí é pesquisadora, obrigado aí pelo prestígio aí de estar na minha live aí. Obrigado aí, N Souza, obrigado. Então vamos lá para as perguntinhas. Obrigado pelos elogios aí. Então tem muita perguntinha. Deixa eu voltar no início, porque teve uma perguntinha no início lá que eu falei com a mamãe que eu ia responder aqui. Tem a vovó e Mateus. A rotina do sono do meu bebê, do meu neto é a colocada pelo senhor. Criança super saudável e inteligente. Legal. Isso aí, obrigado. E parabéns aí por ter colocado em prática, né? Então deixa eu voltar lá no início. Voltei lá no início, as pessoas entrando, porque logo no início teve uma perguntinha aqui da mamãe. A mamãe já entrou fazendo pergunta. Bom dia, Juliana Paixão. Juliana tá direto de Londres aí. Tem gente do mundo todo me acompanhando aí. Obrigado. Fabiana tá com moral, então, obrigado. Tem mamães da comunidade. Se tiver alguma mamãe da minha comunidade aí, da nossa comunidade, né? Que é uma família. E aí coloca a nossa hashtag aí, hashtag Mães Unidas e Seguras. Então, a primeira perguntinha foi lá no inicinho, as mamães entrando. Teve a Raíssa tá em todas. Ô Raíssa, você tá em todas aí. A Raíssa tá na minha comunidade, tá aqui no Instagram também. Ela sempre faz pergunta aqui, faz pergunta lá. Isso é bom, mamãe participativa. As mamães que participam vão ganhar o selo de qualidade do Dr. Tebinhas aí. Quem tem esse selo pode ter 5 filhos, tá?
Eu falo com as mamães que eu atendo aqui, ó, você está sendo ótima mãe, eu vou te dar o selo de qualidade. E aí você pode ter 5 filhos, as que têm selo, só as que têm selo de qualidade que pode ter 5. Aí elas, doutor, não vou querer esse selo então não. Aí ela já foge do selo, tá correndo esse selo seu. Então, a primeira foi da Raíssa aqui. Boa tarde, Aqui, ó, boa tarde, doutor. Ó, disseram que não estão atendendo as consultas do bebê devido ao Covid, por isso vão atender a minha bebê só com 6 meses. Não entendi nada. Isso, Matusa, não entendi nada. E quem não está atendendo consulta de bebê? É no hospital isso? Não estou sabendo isso não. As consultas de rotina tem que ser o bebezinho nos primeiros. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Os primeiros 7 meses de vida tem que passar no pediatra. Tem que passar no pediatra, né? O pediatra vai avaliar quando nasce. Teve alta. O pediatra que vai dar alta, né? Então já foi avaliado pelo pediatra. No máximo 5 dias de vida, 7, tem que ser avaliado pelo pediatra. Com 15 dias tem que ser avaliado, depois com 1 mês. E aí depois segue mês a mês até 7 meses. Então tem que ser avaliado aí, tá? Se no lugar que você está consultando não está aceitando bebê, você procura outro lugar. Jéssica Gonçalves, tem 10 meses seu bebê, né, Jéssica? Minha bebê, a Luana Fernandes Maciel, colocou aqui, meu bebê tem 1 ano, dorme cedo, mas desperta à noite umas 2 vezes. Eu faço tudo certinho, dorme 9, 8 e meia, eu faço tudo certinho. Pois é, ô Luana, você está fazendo tudo certinho, mas tem alguma coisa, tá? Primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte, não é nem de 1 ano, o ciclo circadiano, que é esse ciclo dia-noite, da produção de melatonina, eu falei, mas eu não falei do ciclo de sono. O ciclo de sono do bebê, nessa idade, ele é aproximadamente 2 a 3 horas. Então, se ele dormiu 8 e meia, você pode marcar no relógio, tá? Varia um pouquinho, mas é bem aproximado. Mais ou menos 3 horas. Então, dorme 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia. 11 e meia, meia-noite, pode ter certeza que é o primeiro despertar dele. Pode ser entre 11 e meia-noite e meia. Mas nesse período, é a hora que... como é que você adivinhou, doutor? É isso mesmo, adivinhei. Eu sou mágico, sou Mr. M. Eu tenho certeza que é mais ou menos nesse horário. E o outro despertar? Se ele despertou 11, aí é meia-noite, 1, 2 da manhã, o segundo despertar. Esse doutor é mágico mesmo, acertou. Você pode ter certeza que está mais ou menos assim. A cada 2, 3 horas é o despertar. Porque é um ciclo de sono que termina e começa outro. Então, nesse ciclo de sono que termina a cada 2, 3 horas e começa outro, existe um despertar parcial. Isso acontece, inclusive, no adulto. A gente não lembra no outro dia, mas é um momento que a gente vira na cama, que a gente, se tiver com frio, aí você lembra, aí você puxa o cobertor. Você está com bexiga cheia, às vezes você não acordou porque está com a bexiga cheia, você acordou porque está nesse ciclo de sono. Você pode olhar, a hora que você acorda e vai no banheiro fazer xixi, né? Você tem hábito de fazer xixi à noite, mais ou menos vai ser sempre no mesmo horário, porque é mais ou menos na hora que, depende da hora que você dormiu, né? Mas é mais ou menos 3 horas no adulto, mais ou menos 3 horas depois que dorme, acontece esse ciclo. Então, se você dormiu 10 da noite, 11, meia-noite, é 1 da manhã, todo dia 1 da manhã eu acordo para fazer xixi. Será que a minha bexiga só avisa nessa hora? Não, é porque 1 da manhã é a hora que você dá esse ciclo de sono. Então, qualquer coisa que foge do normal, você sentiu um pouquinho de frio, você, realmente ontem eu acordei por causa do frio, puxei o cobertor. Essa noite eu acordei porque eu senti vontade de fazer xixi. Não foi. Você acordou porque tem um ciclo de sono que terminou e começou outro. Nesse momento a gente tem um despertar parcial e aí entra no sono profundo de novo. Só que nesse momento ali, que dura alguns minutinhos, se alguma coisa foge do normal, ou seja, a coberta que caiu, você sentiu um frio, você está com a bexiga mais cheia, qualquer coisa que foge do normal, você realmente desperta de verdade. Isso acontece no bebê, então a gente precisa lembrar que é mais ou menos a cada 3 horas. Então, o que pode estar fugindo do normal? Por exemplo, dormiu no colo, acordou no berço, ele pensa, opa, cadê o colo que estava aqui? Dormiu no meio dos pais, e aí foi carregado para o berço. Opa, cadê a caminha quentinha dos meus pais aqui? Não está aqui. Então, mas nesse momento do ciclo de sono, tudo que foge daquilo, tudo que está diferente daquilo da hora que ele dormiu, vai despertar, tá? Ele dormiu com a luz acesa, eu apago a luz depois. Tiro no pé. Então, eu durmo cantando uma música para ele. Na hora que ele despertar, ele pode precisar dessa música, tá? São as associações do sono. Então,
e dorme enrolando o cabelo da mãe quando acorda de madrugada, que é o cabelo da mãe para se enrolar. Então tem que ver isso aí, tá, Luana? Você não está tendo nada disso, tá? Outra coisa que é importante a gente entender, que nesse momento que termina um ciclo de sono e começa outro, é o momento que o neném às vezes abre o olhinho, vira para um lado, vira para o outro, e dá uma gemidinha, ou às vezes, dependendo da idade, senta na cama, e aí aí eu não sei se está no seu quarto, né? Mas estando no seu quarto, você percebe isso, você percebe que, opa, despertou e fala, filho, o que foi? Se ele estivesse no quarto dele, ele ia também fazer isso, ia sentar na cama, ia deitar e dormir de novo, e você não iria nem perceber. Então, uma das vantagens de tirar do quarto é exatamente a tranquilidade. Muitos pais falam assim, doutor, eu só vou tirar do quarto quando meu filho dormir a noite toda. Eu falo com os pais que é mais ou menos igual você falar assim, eu só vou fazer academia e mudar minha alimentação o dia que eu perder peso. É o contrário, você tem que fazer isso para que você entre num peso bom. Então, não é que é impossível, mas é muito difícil o bebê dormir a noite toda estando no quarto dos pais, porque acorda a cada 2, 3 horas. Estando lá, percebe, né? Eu já contei esse exemplo, quando o meu primeiro filho, agora ele tem 9 anos, era bebê, ele acordava 2, 3 vezes à noite para mamar, né? Mamava no peito. E eu incomodado com aquilo, sabendo que aquilo não tava legal, porque o certo é o menino dormir a noite toda, ou acordar uma vez na madrugada. Estava acordando 3 vezes para mamar. Eu sabia que não estava dentro do esperado, mas muito cansado, dando muito plantão, estava na época de muito plantão. Falei, meu Deus do céu, deixa rolar mais um pouco. E aí a minha esposa voltou a trabalhar. Ela trabalhava também dando plantão, ela é médica. E aí, aí eu comecei a observar uma coisa que me deixou curioso. Ela ordenhava o leite, deixava o dia que ela estava de plantão noturno, ela ia trabalhar e deixava o leitinho ordenhado lá, e para eu dar à noite, né? E aí, na noite que ela estava de plantão, primeira noite eu assustei, né? Aí eu comecei a entender os pais, né? Que falam assim, nossa, eu acordo para ir lá ver se meu filho está respirando. Fala assim, nossa, que bobagem, por que os pais fazem isso? Aí primeira noite que eu passei sozinho com meu filho, eu corri lá para ver se ele estava respirando. Por quê? Ele acordava 3 vezes para mamar, e aí eu fui lá dormir, beleza, deitei lá 10 horas da noite para dormir, mais ou menos 10, acordo um dia claro, iluminado, no outro dia 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, meu bebê não acordou nenhuma vez, eu pensei, tá morto, né? Eu corri lá na hora para ver no berço, ele estava lá dormindo tranquilo. E aí eu falei, nossa, sortudo. O dia que minha esposa está em casa, ela acorda 3 vezes. O dia que não está, você é sortudo demais, a mãe é pé fria, eu sou sortudo. Aí ficou naquela de sorte, né? Será que é sorte mesmo? Eu não acredito nesse negócio de sorte, não. Nunca acreditei em sorte. Mas, então tá bom, então pode ser sorte, vai que né? Aí beleza, passou uns dias, minha esposa lá, e continuou mamando 3 vezes. Outro plantão dela, deixa o leite ordenhado, dessa vez, quem sabe você não vai ter tanta sorte. No outro dia, mesma coisa, acorda eu para ver se estava respirando, porque dormiu a noite toda. Aí eu comecei a ficar encucado com aquilo, e lá tem câmera, né? E aí eu comecei a ver o que acontecia. Então, a cada 2, 3 horas, meu bebê gemia, rolava para um lado, pegava na grade do berço, tentava sentar, dormia e dormia de novo. Ele gemia, mexia, não chorava, se chorasse eu ia ver. E aí dormia de novo. Era mais ou menos a cada 2 horas que acontecia esse ciclo de sono dele. E eu tinha um sono muito pesado, ainda tenho, menos um pouco, mas antes eu tinha um sono muito pesado, que dava plantão, você fica cansado demais. E eu não ouvia ele gemendo lá, e ele dormia de novo. E o dia que a minha esposa estava em casa, qualquer que ele fazia, ele pulava da cama e ia lá no berço, pegava ele, colocava no peito. Às vezes ela estava até meio sonâmbula e colocava no peito. Então isso acontece, né? Então existe o ciclo de sono que termina e começa outra a cada 2 horas ou a cada 3 horas. Isso vai acontecer com todo neném. Quando a mãe fala assim, nossa, meu neném dorme de 7 da noite até 7 da manhã, inveja, né? E gera inveja nas amigas, aquelas amigas que estão comigo acordando de hora em hora, fica assim, ai, que bom, amiga, parabéns, né? Mas no fundo ela está se moendo, porque o meu não faz isso. Então, a mãe que fala assim, meu filho dorme de 7 da noite, 7 da manhã. Não dorme, ele desperta a cada 2 horas, dá um despertar parcial. A mãe que não vê, ou porque está no outro quarto, ou porque está tranquila, a mãe se segura, fala, não vou ali, é um ciclo de sono. Então é importante a gente ter esse conhecimento, porque muitas das vezes a gente acha que acordou e não acordou. A gente não vai deixar o menino chorando no berço, hipótese nenhuma, nunca largar chorando. Mas esse momento,
Pode ser um ciclo de sono que ele está ali. Tem fases do sono, que o neném tem pesadelo, às vezes dá uma gemidinha, tem neném que conversa, né? O maiorzinho que já está falando, conversa, dormindo. Normal, é fase do sono, a gente tem que deixar, né? Agora, se chorou, você vai lá, vai dar carinho, atenção, tentar acalmá-lo. Mas, então é isso, Luana Fernandes Maciel. Então eu tentei falar as possibilidades, tá? Você está fazendo tudo certinho. Eu sei que você está fazendo tudo certinho, mas tem que ver se não tem nada disso que eu falei que pode se encaixar aí, tá? Outra coisa, pesar para ver, tá? Criança tem que ganhar peso, tá? Essa história, criança que não está ganhando peso, você pode ter certeza que isso está influenciando, né? Como eu disse, mesmo que esteja ganhando peso, pode ser fome também, porque às vezes não está alimentando bem durante o dia. Agora, se não estiver ganhando peso, você pode ter certeza que a fome é uma das causas, tá? E aí existe muito mito sobre isso também. Não está ganhando peso porque está crescendo. Opa, que isso? Como assim? Cresceu, mais um motivo para ganhar peso. Então, bebê tem que ganhar peso. Ganha peso todo mês, a não ser que tenha uma diarreia, passou mal, ou está gripado. Aí, beleza, por esse motivo não ganhou peso esse mês. Mas se não tiver nenhum fator agregado ali, negativo, vai ganhar peso, né? Então não existe essa de que, porque faz muita atividade, ele corre a casa toda, por isso não está ganhando peso. Não, isso é história, né? Tá na fase de atividade, vai ganhar menos peso do que ganhava antes, é fisiológico, né? Tanto que o gráfico da Sociedade da Organização Mundial de Saúde, ele é assim, né? O primeiro ano de vida ganha muito peso, depois estabiliza, né? O primeiro ano de vida nem triplica o peso que nasceu, então às vezes ganha 700 gramas, 1 quilo no mês. O segundo ano de vida às vezes ganha 2, 3 quilos no ano inteiro, então diminui o ritmo, mas ganha. Todo mês vai ganhar ali, pelo menos 200 graminhas. Então não está ganhando peso, é porque puxou o pai que é magro? Não tem nada disso, não é porque puxou o pai que é magro. O negócio é porque está faltando caloria mesmo, então isso vai fazer acordar à noite, tá bom? Então tem que pensar isso aí, tá? Meu Deus do céu, agora que eu vi que a bateria aqui está acabando, não, mas acho que dá para finalizar, tá? Mas olha, então vamos ver aqui mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ligar aqui o carregador, senão vai acabar aqui, eu não consigo salvar lá. As mamães vão ficar bravas comigo. Você não salvou a live, você não salvou a live, Titi Fabiano, eu vou brigar com você. Então deixa eu conectar aqui. Agora eu preciso de um feedback seus aqui, que eu acabei de conectar o carregador, então às vezes quando eu faço isso, some o som. Me fala por favor se o som está chegando. O som está chegando aí, pessoal. Dá um feedback aqui, por favor, que eu respondo mais um. Tá bom? A Luana colocou assim: você me esclareceu, que bom. Então tá bom. Me fala aí, por favor, se tá chegando o som direitinho. Que eu acho. Deve estar. Se não tiver, vocês vão reclamar, né? Então tá. Tem um aqui, ó. Miriam. Minha bebê tem 1 aninho, igualzinho a outra pergunta, 1 aninho também, várias vezes na madrugada. Levanto, dou chupeta, dorme de novo, mas esse meu levantar acaba com sono picado. Pode ser isso, tá? Você falou da chupeta aí, ó. Pode ser que tá associando. Tá tudo ok. Obrigado, som tá ok. Obrigado, Jéssica. Obrigado, vovó Matheus. Obrigado, Núbio. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Tuane. Pode ser a chupeta, então, o problema, tá? A chupeta, você é contra a chupeta, Titi Fabiana? Olha, eu não sou contra a chupeta, tá? Não sou contra a chupeta. Quando vem mamãe com chupeta aqui, eu não mando tirar. Quando vem, que absurdo, meu Deus, isso é um crime ambiental, praticamente colocar um fogo na floresta amazônica, meu Deus do céu. Olha, uma coisa que eu aprendi nesses 16 anos de pediatria é não julgar as mães, tá? Se a mãe pôs a chupeta, ela teve um motivo, né? E se a chupeta está... se a mãe visualiza algum benefício da chupeta, existem benefícios, existem riscos da chupeta, tá? Não falar que é só risco, não. Quem fala isso não sabe o que está falando. Existem benefícios, inclusive comprovados pela ciência. Não é à toa que se você for na UTI neonatal de todo hospital, os bebezinhos estão com chupetinha lá, tá bom? Então, isso é comprovado por ciência. Então, não estou fazendo apologia à chupeta não, tá bom? Só estou falando para você que usa chupeta, ficar de consciência tranquila. Tem que ser usado com
com moderação também, não pode ficar pondo chupeta toda hora que o menino chorar, tá? Agora, provavelmente, o caso do seu bebê, agora eu já até perdi qual que foi a mãe. A Miriam Wagner 22. Miriam Wagner 22. Será que se eu passar para o quarto das irmãs, ela dorme melhor? Olha, 1 aninho, 6 meses de idade é o momento de tirar do quarto, tá? A não ser que seja uma escolha da mãe. Não, eu quero que minha filha fique aqui até os 18 anos de idade no meu quarto. Beleza, é uma escolha da mãe, né? Por algum motivo a mãe está um pouco insegura depois. Mas se a sua escolha é tirar do quarto, eu acho que você tem que tirar com 6 meses. Está com 1 ano, tira também. Então assim, mas aí você tem que dar segurança. Ela precisa dormir lá na sonequinha da manhã, precisa dormir lá na sonequinha da tarde, precisa dormir lá à noite, porque se de dia você deixa dormir num lugar, à noite no outro, você não passa segurança para ela. E o ideal é que ela já adormeça lá, tá? E você pode, já que você está usando chupetinho, pode assim, vai dormir 8 horas da noite, 7 horas, já diminui o ritmo, né? Já deixa o ambiente escuro, já dá o leite, seja peito ou mamadeira, não sei o que você está dando. Aí põe a chupetinha, dá o banho, escova o dentinho, entra pro quarto escuro, e quando ela estiver quase adormecendo, eu sugiro tirar a chupeta. Ah, mas aí ela não dorme, doutor, já sei que passa na sua caverna, você lê pensamento também. Aí ela não dorme, só que vai demorar mais, né? Então você tira a chupetinha já um pouquinho antes dela adormecer, ela vai chorar, se acalma ela aqui, dá cair, dá atenção. E ela aprender a dormir sem a chupeta. Porque a cada 2 horas, o ciclo de sono 2 horas, o neném, e aí se dormiu com a chupeta, ela quer a chupeta, né? Então, mas assim, lembrar disso que eu falei para outra mamãe lá, que eu já esqueci o nome. Não pode ser que não seja o acordar. Estando do seu lado, às vezes é um ciclo de sono, ou uma fase do sono que ela está gemendo, e que vai voltar a dormir. Se ela chorar, beleza, você vai lá, tenta acalmar, põe a chupetinha, tá? E vigiar também a questão do ganho de peso, tá? O ganho de peso é fundamental. Se não estiver ganhando peso, é uma das causas também, tá? Então tem que colocar a rotina de alimentação durante o dia, e nesse momento que ela despertar, primeiro ver, será que ela está realmente acordada? Mesmo que ela esteja de olho aberto, pode ser um ciclo de sono. Espera um pouquinho, não vai, se segura, e depois, se ela realmente chorar, vai, tá? Agora, colocar no quarto das irmãs, eu não sei, né? Vai inicialmente atrapalhar um pouquinho o sono das irmãs. Se você tiver uma possibilidade de ter um quarto só para o bebê, é ótimo. Se não, aí vai ser alternativo no quarto das irmãs. Vai dar mais trabalho inicialmente, que você vai levantar, mas depois você vai ver que vai melhorar. Mas não é antes da gente tirar do quarto, antes da gente tirar a mamada noturna, a gente precisa ter certeza que o ganho de peso tá bom. A gente precisa ter certeza que a ingestão de calorias durante o dia tá bom, tá bom? Então tem muita coisa envolvida nisso aí. Pessoal, eu quis trazer aqui o mais importante para essa questão da rotina de antecipar, né? Quem não assistiu desde o início vai deixar salva, tá? E daqui uns dias fiquem atentas, daqui uns dias eu vou lançar as inscrições para um evento gratuito que eu vou fazer, que é a Semana do Sono do Bebê, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, bom fim de semana, amanhã já é sexta, né? Para vocês aí, na semana que vem eu volto com mais lives, mas todos os dias eu posto conteúdo aí de qualidade para as mamães, e podem sugerir conteúdos também. Escreva no comentário. Se você não concordou com nada que eu falei, escreve também. Importante, a gente tem que, como eu disse, a gente aprende. Eu aprendo mais do que ensino nessas lives e nas convivências que eu tenho com as pessoas. Então tá bom. Muito obrigado a todos aí, a todas, a maioria mamãe, a todos. Bom fim de semana aí. Obrigado, tá bom? Desculpa, eu não consegui responder todo mundo, né? Quem tiver na comunidade, quem for da minha comunidade, corre lá, daqui a pouquinho eu estou lá meio-dia, e aí eu consigo responder todas as mamães lá, que eu não consigo, justamente porque é muita perguntinha e acaba a gente não conseguindo, tá? Vocês podem já mandar também a pergunta no post da live, quando eu fizer a live, por exemplo, igual ontem eu anunciei a live de hoje. Se você tem uma pergunta que estou muito preocupado, preciso da resposta, você já manda no post da live, tá? E aí eu vou priorizar a sua resposta, tá bom? Beleza? Tudo de bom, pessoal. Fique com Deus.